Bom dia a todos, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero deixar aqui uma reflexão, uma palavra daquilo que vem dentro do meu conhecimento, dentro do meu coração, da minha mente. Falar sobre ovelha e pastor. Nunca, jamais, o pastor pode se comparar a uma ovelha. E jamais uma ovelha deve se comparar a um pastor. Pastor é pastor, ovelha é ovelha. São funções totalmente diferentes. Lembro daquela parábola das 100 ovelhas, que uma se perdeu e o pastor foi atrás dela. E muitos dizem ainda que o pastor encontrou ela machucada. Mas não. Essa parábola, ela trata literalmente do que os pastores de Israel, quando uma ovelha saía do rebanho, o pastor colocava as 99 no lugar protegido, no lugar coberto e protegido. E esse pastor ia atrás daquela ovelha. E quando ele encontrava, ele, com o cajado dele, ele quebrava uma perna dela. E quebrando a perna dela, ele pegava e colocava nos seus ombros e levava para junto das outras. Só que não colocava junto das outras, ele cuidava dela. Ele cuidava dela até ela ficar boa, alimentava, dava remédio, entendeu? E após ela estar totalmente sarada e curada, aí ele soltava ela para junto do rebanho. E aquela ovelha, amados, nunca mais ela saía de perto do pastor. O que isso nós aprendemos, irmãos? Que a função de pastor e a função de ovelha são totalmente diferentes. Você vê que o pastor, ele mesmo quebrou a perna dela, para que ela viesse a ser cuidada e entender que o pastor está ali para cuidar. E hoje em dia nós vivemos tempos muito tenebrosos concernente a essa área. Tem ovelha que quer ser pastor e tem pastor que não está sendo pastor. Está sendo um carrasco, está sendo um ditador, perseguidor, está sendo um perseguidor, perseguindo as ovelhas, perseguindo os irmãos. E vemos que tem muitos pastores que não têm nenhuma capacidade de pastorear, não tem o amor, não tem a compreensão, não tem a paciência, não tem a sabedoria. Você ser pastor, você precisa deixar todo o seu eu e amar, seja quem for. Se alguém lhe tratar mal, você precisa, com o coração aberto e amoroso, abraçar aquela pessoa, jamais rejeitá-la, jamais persegui-la, jamais tentar de alguma forma magoar ou tirar aquela pessoa. E algo que eu digo aqui: só quem tira ovelha daquele pasto, ovelha da igreja, é pastor. Uma ovelha, ela jamais vai sair, um irmão, vamos falar claro, o irmão, ele jamais vai sair por causa de outro irmão. Pode acontecer o que for, mas aquele irmão não sai. Mas quando passa a ser o pastor, aquele irmão sai. Pode ter certeza disso.
pode ter certeza disso. Não vou dizer 100% aqui para não errar, mas 99,99% é o pastor que tira os irmãos da igreja. Infelizmente. E quem traz os irmãos para a igreja? Aí é um conjunto. Tem um ditado assim que ovelha gera ovelha, né? Mas sabia que a maioria da porcentagem é o pastor? A ovelha leva, aí depois o pastor tem uma boa palavra, tem uma forma de falar bastante agradável, tem a parte da recepção, o pastor vai lá, cumprimenta, abraça, sabe? Fala, paz do Senhor, meu amigo, seja bem-vindo. O pessoal olha assim, nossa, eu gostei desse pastor. E aquela pessoa, aquele visitante acaba ficando por causa do pastor. Então, olha a importância. Tem um outro ditado assim também que diz que a igreja é a cara do pastor. E se nós observarmos, é a cara do pastor. Se é uma igreja avivada, é porque o pastor é avivado. Se é uma igreja mais palavra, é porque a igreja tem mais palavra devido ao pastor. E aí há um conflito de interesses quando se troca-se de pastor. Por quê? Porque a igreja já tem a cara dela. E vem outro pastor tentar colocar a cara dele. E aí é muito complicado isso. Porque tem igreja que é avivada pela palavra. E tem igreja que é avivada pelo movimento. Aí vem um grande conflito. Porque há ovelhas, os irmãos, não se dá bem com aquele pastor. E aquele pastor não se dá bem com aquele rebanho, devido ele já estar acostumado com a palavra, com a sabedoria, com a paciência, com o ensinamento. Enquanto tem outro pastor que vem com aquele avivamento, aquele movimento, entendeu? E aí os irmãos não conseguem se encaixar. Então tudo isso, amados, é muito complexo. E pastorear precisa ter muita sabedoria para lidar com cada pessoa. Sei que o vídeo está sendo longo, já está com 7 minutos, vou fazer 10 minutos só. Então fica muito, vai do pastor, o pastor tem que ter muita sabedoria. Veja Jesus lidava com Pedro de uma forma, porque Pedro era ignorante, Pedro qualquer coisinha puxava a espada. E já João, amoroso, colocava o ouvido dele no coração de Jesus para ouvir a batida do coração de Jesus. Aí já tinha Judas, que era ganancioso. Jesus ali tratava totalmente diferente, chamando ele de amigo. Jesus não chamou os outros de amigo, chamou Judas Iscariote de amigo, meu amigo. Entendeu? Então cada pessoa é um tratamento diferente. Se eu trato com essa pessoa diferente, com outra diferente. Se a gente for tentar tratar todo mundo igual, exatamente igual, não funciona, não dá certo. Então a função de pastor é uma grande responsabilidade. Precisa de muita oração e sabedoria de Deus. Não é o homem, é Deus. É tanto que quando Deus ele fala com a igreja em termos de justiça, é com o anjo da igreja. Quando Deus vai julgar a igreja, julga o anjo. Vê nas cartas de Apocalipse que Deus escreve ao anjo da igreja. Então é isso. Amados, vamos ter sabedoria para lidar com as pessoas. Pastor não é ovelha, ovelha não é pastor. Fica essa reflexão para que as pessoas venham refletir. E eu estou aqui para dar um pouco da minha experiência em meio à obra de Deus, em meio evangélico, o pouco de experiência que eu tenho. Fique na paz do Senhor a todos, que Deus venha abençoar cada um. Não se esqueça de compartilhar
de se inscrever no canal, dar essa força aí, viu? Fiquem com Deus.